Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. Devotos, por favor. Santa Muerte, seus devotos. A aceitação de um culto à morte. Emily Etwell. Tese de estudos religiosos. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 4. Introdução. Estamos muito felizes com Santa Muerte, mas para todos, Deus vem. Primeiro. Ela cuida de mim, ela cuida de todos. Ela é tão bonita. Obrigado. Você. Eriqueta Romero abençoa várias estátuas da Santa Morte em um dia e cada uma é especial para ela. Como líder popular nesta devoção, ela explica como ela se sente em relação à Santa Muerte. A maneira mais linda de viver neste mundo é viver sem medo. Apenas viva feliz. Porque quando você morrer, não há tempo para viver. Nesta imagem de Santa Muerte, o que você vê? Um esqueleto, uma arma. O planeta, balança da justiça, vestido de noiva e véu. O que essas coisas quer dizer? Para os devotos deste santo, todos esses itens são coisas boas. Enquanto a mídia pode retratar Santa Muerte como assustadora, esquelética, empunhando armas e perigosa. Uma fritadeira, Polly e David Ferrier. 2018 América Latina. Série Netflix. Turista sombrio. Cidade do México, México. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 5. Não é assim que seus devotos a veem. Ela pode parecer uma santa morta. Mas ela não é assim. Santa Muerte, ou Santa Morte, é uma forma eficaz. Santo poderoso e sem julgamento que, apesar de toda a má publicidade, permite seus devotos se sintam fortalecidos com suas próprias identidades e finalmente se sintam aceito em algum lugar de suas vidas. Álcool, dinheiro, bilhetes de loteria e drogas. Flores, pedras, ouro e joias. O santuário de Santa Muerte representam sua própria dualidade, sua própria mistura de bom e ruim tanto quanto a dualidade de seus devotos. Os santuários são locais de adoração, grandes e pequenas, que permitem ao devoto expressar sua gratidão por seu santos de qualquer maneira que eles considerem necessário, desde que o Papai Noel esteja lá com uma vela. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 6. E um copo de água. 2. É certo que alguns pedem ajuda com narcóticos ilegais. A maioria. Devotos, no entanto, pedem dinheiro para representar a nova prosperidade em seus negócios ou um cigarro para agradecê-la por ajudar a conter o vício. Papai Noel. Os seguidores de Muerte a respeitam e apreciam como todos os outros santos, mas ela simplesmente acontece que é um esqueleto. Santa Muerte, também conhecida como Santa Morte ou Santa Morte, é uma santo popular secular que alcançou grandes níveis de popularidade nos últimos 10 anos. 20 anos no México e nos Estados Unidos e encontrou um lar com vários devotos em todo o mundo. Suas habilidades de curar e proteger tornaram-se lenda popular ao longo da fronteira norte do México, mas não sem reservas da Igreja Católica e do governo mexicano. Embora sua origem, histórias sugerem que ela existe pelo menos desde o Império Azteca. Ela assumiu muitos papéis neste período, e eu defendo os mais importantes. São seu papel como fontes de capacitação e aceitação para seus devotos. Apesar dos resultados positivos de um santo esquelético morto, Santa Muerte tem sido perseguido pela Igreja e pelo governo como uma degeneração da religião. 3. E inimigo religioso número 1.4. A Igreja tomou medidas legais para 2. Ruling, Tracy. 2017 configurando um altar de Santa Muerte. Tracy Ruling, blog. 11 de agosto de 2017. http://tracerolim.com/7-santa-santa-muerte-santa-muerte-altar. 3. Woodman, Stephen. 2017 A Igreja Mexicana aproveita São Judas para combater o culto de Santa Muerte. Repórter Católico Nacional. 28 de outubro de 2017. https://www.crowley.org/news/spirituality/mexican-street-calm-jude-santa-muerte-cult 4 Castanha, R. Andrew. 2012 Dedicado à morte, Santa Muerte, a Santa Esqueleto. Nova York, Oxford. Universidade. 144 Chestnut. É o Bispo Walter F. Sullivan, Cátedra de Estudos Católicos na Virgínia. Commonwealth University. Seu livro é amplamente considerado o livro mais importante sobre o Papai Noel. Muerte, que está disponível hoje. Este também foi o primeiro livro a ser publicado em inglês. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 7. Impedir o crescimento dramático no número de devoção, mas isso não impediu as pessoas recorram a Dama Ossuda em busca de ajuda. Em 2008, durante a Guerra às Drogas Mexicana, o governo mexicano e o ex-presidente, Felipe Calderón, lançou uma guerra total contra Santa Muerte. 5. Calderón permitiu que as forças governamentais do México enviassem escavadeiras literais demolir tudo o que pudessem encontrar relacionado a Santa Muerte. 6. Como resultado de sua declaração, pelo menos 30 santuários em Nuevo Laredo, no norte do México, foram destruídos, mas não foi só isso. Como sabemos, os devotos da Santa Morte já são silenciados aos olhos do público por serem satanistas ou maus. Eles são ainda mais silenciados ao verem seus espaços religiosos destruídos. E como estão associados à criminalidade e à ilegalidade. Esses devotos são codificados como ilegais e perigosos como resultado de quem eles adoram. Tudo isso leva a uma infinidade de perguntas. Quem é Santa Muerte? O que exatamente ela faz? Quem são seus devotos e quais identidades eles possuem? Assumir. Por que instituições como a Igreja Católica Romana e o governo mexicano está tão chateado com a presença dela? O que a torna tão popular? Como ela é tão eficaz e por que os devotos acorrem a ela? Por que ela é tão aceitação de seus devotos? Todas essas perguntas precisam de respostas para melhor entenda Santa Morte. Santa Muerte é santa popular entre os mais marginalizados. Comunidades no México e em todo o mundo. Estudiosos e jornalistas podem. 5. E Biden. 6. E Biden. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 8. Falo sobre ela em relação à morte e à religião, mas afirmo que as religiões cessam existir sem seus devotos, então por que os devotos não estão na vanguarda desta discussão? Os devotos de Santa Muerte têm histórias que precisam ser contadas e vozes que precisam ser ouvidas, e não simplesmente usadas como preenchimento para uma imagem maior. Pintados por estudiosos ou usados como munição negativa por jornalistas. Apesar do feedback violento das maiores instituições do México, Santa Muerte, os devotos se sentem fortalecidos em suas próprias identidades e aceitos naquelas posições. Defendo que a relação que os devotos têm com Santa Muerte é o aspecto mais importante desta discussão e, portanto, deve estar no vanguarda de qualquer conversa sobre Santa Morte. Também estou defendendo o valor de alfabetização religiosa e erudição na esfera pública porque sua ausência é
Parte do problema. Em minha pesquisa, analisei uma ampla variedade de tópicos, incluindo, mas não limitado à morte, cultos de morte e adoração, o relacionamento entre os devotos e seus santos, santos seculares e populares, e o mais importante, Santa Muerte e seu elenco muito específico de devotos. Meus recursos datam de já a década de 1940 com referências aos anos 1400, portanto, cobrirão uma massa de informação. Minhas descobertas vêm de publicações acadêmicas e acadêmicas, bem como de numerosos artigos de notícias online. As representações de Santa Muerte e dela devotos eram drasticamente diferentes em ambos os contextos e este contraste marcante moldou minha análise. As principais descobertas vêm do estudo de Andrew Chestnut, estudo amplamente conhecido, de Volt de Theodef, Santa Muerte de Skeleton Saint, e o livro menos popular de Desiree Martin, Borderland Saints, Secular Sanctity. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 9. Chicano barra e cultura mexicana. Esses dois textos, juntamente com uma grande coleção de outras fontes, me preparou para analisar Santa Muerte, seus devotos e o aceitação que acompanha esse culto à morte. Esta tese apresenta a longa e confusa história de Santa Muerte e elabora em seu legado como santa popular e secular. Eu explico quem são seus devotos e por quê eles escolheram um santo da morte para representá-los. Assim que eu explicar quem são seus devotos, abordou a história de seus relacionamentos tensos com a Igreja Católica Romana, Igreja e o governo mexicano. Para provar meu argumento, analiso várias histórias de devotos sobre como a Santa Muerte os ajudou a se sentirem aceitos em suas vidas e fortalecidos em seus próprios corpos. Este artigo mostra que, apesar de ser literalmente um santo da morte, a Santa Muerte representa a vida para seus devotos, e ela permite que eles se sintam fortalecidos com sua orientação. Quem é ela, a história e as origens? Santa Morte é um santo sincrético e secular popular no México e outras partes da América Latina. O sincretismo pode ser definido como uma união ou tentativa de fusão de diferentes religiões, culturas ou filosofias. Portanto, neste contexto, as origens, histórias e atributos de La Santa vêm de vários origens religiosas, étnicas e raciais. 7. Ela é uma amálgama de romanos, catolicismo, religiões e culturas indígenas mexicanos, santaria afro-cubana e vários outros movimentos e culturas. Sua adoração baseia-se em cada um dos 7. Sincretismo. Definição de dicionário SD. Vocabulary.com, acessado em 2 de abril de 2019. https://www.vocabulary.com/dictionary/sincretismo. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 10. Essas heranças religiosas e permite que o devoto a adore como eles consideram. Ajuste. Quando uso o termo santo secular, refiro-me a indivíduos falecidos que são venerados por contribuições a uma causa nobre que ajuda grandes quantidades de pessoas, mas eles não são reconhecidos como santos canonizados por qualquer religião. 8. Afirmo que Santa Muerte deveria ser categorizada como uma santa secular, porque ela é amplamente venerada e tem uma miríade de seguidores que realmente acreditam em suas habilidades. Ela também é definitivamente rejeitada pela Igreja Católica Romana, porque sua história de origem é confusa e não convincente ou rastreável até alguém. Pessoa, é improvável que ela algum dia seja canonizada como uma santa católica. Além disso, como esclarece Andrew Chestnut, os santos canonizados têm um dia de festa. 9. Embora alguns possam dizer que a festa de Santa Muerte é na verdade o dia do morto, isso não é oficial. Em vez disso, sugiro que ela simplesmente está em todo lugar durante esse dia, como aquela Vera Catrina 10 e outros ícones do México, mesmo embora este não seja seu dia de festa ritual oficial. 11. Seguindo Chestnut, concordo que Santa Muerte pode ser considerada uma santa popular ou uma santa secular, e não uma santo no idioma religioso familiar. 8. Santo secular. 2018 Wikipédia. https://wikipedia.org/w/index.php. Title igual secular sublinhado sente e comercial ou de igual 8627216672. Para mais informações sobre diferentes santos populares, Borderland Saints de Martin é um texto incrível que cobre bastante terreno. Alguns exemplos de santos seculares mais conhecidos são Martin Luther King Jr., Oscar Wilde, Frida Kahlo, ou mesmo John Lennon. Esses ícones transcendem as fronteiras religiosas e tornam-se quase celestiais e representam um amplo grupo de pessoas. 9. Castanha. Devotado à morte. 144. 10. Aquela Vera Catrina é uma figura esquelética feminina de aparência semelhante, vista com mais frequência no dia do morto. Curiosamente, ela é apresentada como uma sátira aos nativos mexicanos que algumas pessoas acharam que estávamos tentando também. Difícil adoptar as tradições aristocráticas europeias da era pré-revolucionária. Enquanto ela e o Papai Noel Muerte são semelhantes, têm origens incrivelmente diferentes e propósitos drasticamente diversos. 11. Ibidem, 144. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 11. Como os santos seculares são santos do povo, estes ícones também foram chamados de santos populares. Assim como os santos oficialmente reconhecidos e canonizados, Santa Muerte e outros santos populares podem atuar como intermediários com Deus, mas podem também atuam diretamente na vida de seus devotos. 12. Um exemplo de cultura popular. Santo seria Ernesto Che Guevara, às vezes referido como Santo Ernesto, ou San Ernesto de la Higuera. Ele era uma pessoa real que não era oficial santo católico, mas foi escolhido por uma grande população para ser detido e venerado como santo. Santo Ernesto atua como um santo revolucionário marxista em Bolívia, para quem as pessoas oram necessitando de favores e orientação. 13. Semelhante ao Papai Noel. Os seguidores de Muerte, Manuel Cortés, seguidor de San Ernesto, disseram é como se ele fosse vivo e conosco, como um amigo. Ele é como uma Virgem Maria para nós. Nós dizemos: Che, nos ajude no nosso trabalho ou nesse plantio, e sempre dá certo. 14. Santos populares como Santa Muerte e San Ernesto operam como figuras espirituais que pode ajudar e orientar seus seguidores. Judith Katia Perdigon Castaneda foi a primeira escritora acadêmica proeminente para abordar o tema Santa Muerte em 2008. Em seu famoso livro, La Santa Muerte Protectora de los Hombres, ela explica que o culto de Santa Muerte divindades está ligado à morte, da mesma forma que o azteca Mictlantecutli, ou 12 Santo Popular. 2019 na Wikipédia. https://em.wikipedia.org/w/index.php. Title igual fux sublinhado sente e comercial ou de igual 8839958860. 13. Isso motivou a criação do melhor curta documentário no 5º Festival Internacional de Cinema de Direitos Humanos, San Ernesto de la Higuera de Isabel Santos. 14. Che Guevara na cultura popular. 2019 na Wikipédia.
https://em.wikipedia.org/w/index.php. De interrogação title igual T sublinhado Guevara sublinhado em sublinhado popular sublinhado Cautari comercial ou de igual 8885979982. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 12. Mictlan era considerado o governante do submundo. 15 E essas divindades também são conectado a conceitos judaico-cristãos comuns que surgiram durante o período colonial. Período na América Latina. 16 Todas as suas histórias de origem enfatizam que Santa Muerte não era uma pessoa real que mais tarde foi santificada ou canonizada, mas sim ela foi um objeto símbolo que, escolhido por parte da população, proliferou como um culto. 17 Alguns de seus devotos e outros estudiosos acreditam que ela é sobrevivência moderna de Mictecacihuatl Tonantzin, a mãe asteca. Deusa. 18 Embora a história da Santa Morte não seja clara, é óbvio que os estudiosos ainda estamos tentando juntar as peças. Estudiosos mexicanos de Santa Muerte acreditam especificamente que ela é a deusa indígena asteca Mictecacihuatl, a deusa da morte. Além disso, alguns acreditam que ela é uma amálgama de Mictecacihuatl e seu marido, Mictlan. 19 Outros acadêmicos acreditam que ela poderia ser da tribo Purepecha de Michoacán, no sudoeste, região do México. 20 15 Perdigon Castaneda, Judite Catia. 2008 La Santa Muerte, protetora dos homens. 1. de México. GEF, Instituto Nacional de Antropologia e História. 56 Embora de Volt de Theodef, de Andrew Chestnut, seja considerado o primeiro livro a abordar o tema Santa Muerte, ele faz referências consistentes a Perdigon, o livro de Castaneda. Por diversas razões, ela é muito menos reconhecida pelo seu trabalho nesta área que, sem ela, não estaria tão avançado como está hoje. 16 Ibid. 17 Ibid, 56. 18 Rulin, Tracy. 2017 Santa Muerte, a história, rituais e magia de Nossa Senhora da Santa Morte. Newburyport, M.A., Wise Books. 29 Este livro é direcionado especificamente aos devotos e tem como objetivo ajudá-los a entre em contato com Santa Morte e com instruções específicas, mas também enfatizar a criação do seu próprio conversa e relacionamento com ela. 19 Castanha. Devotado à morte. 28. 20 Ibid, 28. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 13. Embora ninguém tenha certeza de onde o movimento maior de adoração de Santa originou-se definitivamente, um jornalista, Joseph Lylock, do Religion Dispatches, especulou que o Vaticano privou os católicos mexicanos de suas práticas devocionais, fazendo com que os povos indígenas inventassem novas tradições. 21 Outros acreditam que Santa Muerte é o produto do hibridismo, uma encarnação catolicizada de Mictecacihuatl, a rainha asteca do submundo. 22. Em outras palavras, os estudiosos estão aplicando diversas teorias a ela, origens e combinando algumas delas para se adequar à sua própria imagem pessoal de Santa Morte. Santa Morte aparentemente passou à clandestinidade após a conquista militar da Espanha, da América Latina. Apesar disso, o estudioso da Santa Muerte, David Bramley, acredita ela é uma divindade espanhola. 23 Ele escreve, no México, há registros coloniais de veneração de Santa Muerte nas aldeias locais, mas então ela parece desaparecer até a era da Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, Santa Muerte, a veneração permaneceu em grande parte privada e encoberta. 24 Isto sugere duas coisas. Santa Muerte tem uma longa história e o colonialismo impactou seu legado. Os devotos têm outras coisas a dizer, entretanto. Senhora Lúcia, uma santa, dona do santuário Muerte em Oaxaca, não tem certeza das origens de La Santa, mas para ela não importa. Para ela, Santa Muerte é a mãe eterna, mais velha que Maria. 21 Lycock, Joseph. 2009 Guerra do México contra a Santa Morte. Despachos religiosos. 23 de junho de 2009. http://religiondespachos.org/mexicos-orifem-sente-def. 22 Lycock Guerra do México contra a Santa Morte. 23 Bramley, David G. 2016. Santa Muerte como religião perigosa emergente. Religiões 7, 665. https://doi.org/10.3390/rel7060065. 24 Bramley Santa Muerte como religião perigosa emergente. 1. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 14. Desde a chegada dos espanhóis, quando vivíamos ao lado do Maio até o sul e a Mexica ao norte, ela estava coletando almas, vagando por nossos mundo, afirma ela. Ela sempre esteve conosco. 25 Para alguns devotos, Papai Noel sempre foi entendido como uma figura materna que esteve no México antes dos espanhóis, o que enfatiza suas raízes indígenas. A possibilidade das origens de Santa Muerte estarem na Espanha ou no México é convincente, considerando a violenta conquista espanhola da América Latina. Isto levanta a questão, ela era originalmente da Espanha, depois trazida por colonizadores para a América Latina. Ou ela estava lá, no México, o tempo todo. Se o primeiro, os devotos mexicanos a acolherão e a converterão em uma mexicana identidade. Neste último caso, os devotos fortalecerão seu poder e influência como maneira de preservar sua própria cultura. Uma parte essencial da identidade de Santa Muerte é ela. Herança mexicana, então poderia ser muito perturbador para os devotos se ela fosse de, em vez disso, Espanha. Santa Muerte foi descoberta pela primeira vez na região da Costa Chica em Oaxaca, México por antropólogos americanos na década de 1940. 26 É aqui que Santo. As habilidades apaixonadas da morte como guru do amor começaram, visto que ela trabalhou em nome das devotas em seus primeiros dias registrados. Seu legado como amor. Mais tarde, o guru ajuda a obter a devoção de mulheres de diferentes níveis socioeconômicos. 25 Chestnut, Andrew e Kate Kisberry. SD. Suplicando a Santa Muerte, Santa Feroz do povo feminino como fonte de empoderamento para mulheres indígenas mexicanos. Acessado em 22 de março de 2019. https://www.pfos.com/blogs/tglobalcatólica-2019/03/Santa e Muerte. 26 Chestnut, Andrew e Kate Kisberry. SD. Suplicando a Santa Muerte, Santa Feroz do povo feminino como fonte de empoderamento para mulheres indígenas mexicanos. Acessado em 22 de março de 2019. https://www.pfos.com/blogs/tglobalcatólica-2019/03/Santa e Muerte. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 15. Aulas. Seus feitiços e as poções do curador estão todos relacionados ao amor nesses registros. Para alguns, ela era originalmente uma santa do amor, não da negatividade e do crime.
Nas 4 décadas seguintes, etnógrafos mexicanos e americanos concluiu que ela era uma feiticeira do amor para mulheres mexicanas ofendidas que acreditavam que seus maridos ou namorados as estavam traindo. 27 Os devotos falam sobre construir santuário para a Santa da Morte e pedir a ela para balançar sua foice. Primeiro no caminho da outra mulher e depois em direção ao seu parceiro para que ele voltará rastejando, implorando por perdão. Desde esses tempos, Papai Noel Muerte se tornou um santo com muitas habilidades e uma ampla gama de talentos e devotos. Essa devoção disparou quando Santa Muerte apareceu para Eriqueta, a pequena barraca de quesadillas de Romera em Tepito, Calônia, Morelos, México. Depois do imagem de La Santa apareceu em sua varanda em um sonho, Romera ou Dona Cueta colocou uma estátua em tamanho real de Santa Muerte em seu santuário dedicado ao Santa na calçada, em frente à sua casa em Tepito. Tepito é frequentemente considerado o pior bairro, ou bairro, do México, e é conhecido por sua área ao ar livre, mercados e atividade criminosa. Após este evento em 2001, o culto ao Papai Noel aumentou tremendamente por causa dessa exibição pública que deu início a uma tendência do Papai Noel. Santuário Muerte primeiro em Tepito, depois em todo o condado do México. Como é Santa Muerte? 27 Chestnut e Kisberry. Suplicando Santa Muerte. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 16. Apesar de todas as possíveis histórias de origem, é importante discutir a realidade real de Santa Muerte. Representação e iconografia e como ela. Os devotos a veem e a aceitam. 28 De acordo com Chestnut, Santa Muerte é antes de tudo um santo não oficial que cura, protege e liberta devotos ao seu destino na vida após a morte. 29. Seus devotos acreditam nela como guia antes e depois da morte. A imagem dela é importante para como seus devotos a entendem. Santa Muerte é uma esqueleto encapuzado que muitas vezes tem vários atributos femininos, preto longo e esvoaçante. Cabelo, muitas vezes adornado com uma rosa vermelha. Seus atributos femininos são característicos de seu poder como mulher em uma sociedade patriarcal. Ela é uma mulher, e isso é o que a torna tão valiosa para uma grande porcentagem de seus devotos. Ela pode não sempre parece feminina, mas sua capa pretende abordar seu gênero. Quando alguém vê a Santa Morte, também pode ver uma foice, um globo, coruja, dinheiro ou a balança dos juízes. A carta de tarô mais comum de La Santa exibe cada um desses itens. 30 Esses itens são aqueles aos quais ela está associada, com tudo em relação aos seus poderes e habilidades. A foice de La Santa é para 28 História, cores e símbolos de Santa Muerte SD. Acessado em 31 de março de 2019. http://catalog/santa-history-history-calar-html 29 bid 7. 30 Tero de La Santa Muerte, La Santa Muerte/Santa Morte. 2017 Capela de Nossa Senhora das Sambras. Blog. 17 de junho de 2017. https://orvladioftechadous.org/2017/06/17/016/1/7/06/1/7/tero-santa-holy-def. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 17. Representam o perigo que ela possui, ela pode acabar com uma vida antes mesmo dela começou. Por exemplo, o globo representa a sua transnacionalidade e globalidade. Alcance. Santa Muerte não é uma santa popular que só considera a morte no México ou seus países limítrofes. A morte chega para todos e o Papai Noel também. No México, existem várias raças diferentes de corujas, mas La Lechuza, a pequena coruja, é aquela que carrega diversas conotações negativas, apenas como o Papai Noel. La Lechuza está associada à bruxaria, ao mal e ao ocultismo. Assim como Santa Muerte. Costuma-se dizer que se alguém vê La Lechuza no varanda de outro homem, significa que ele morrerá muito em breve. Curiosamente, se alguém vê o Papai Noel na varanda de outro homem, significa que eles adoram um santo popular que representa as mesmas coisas que La Lechuza. A maioria das histórias sobre La Lechuza e suas relações com Santa Muerte vem de contos folclóricos mexicanos que são contados a jovens para evitar que incomodem os animais ou saiam tarde da noite. Não peço nada de ruim, apenas que ela abençoe minha família e me dê uma chance justa de vida, disse Justin Santana, um rapper promissor e ao longo da vida devoto de Santa Muerte. 31 Santa Muerte não se associa apenas com coisas sinistras, materiais como foices e corujas malignas, seus devotos a associam também com dinheiro e a balança da justiça. Para seus adoradores, La Santa ajuda a proporcionar prosperidade em vidas e negócios. Ela é conhecida como a Santa da Justiça por muitos devotos e isso ocorre porque ela nivela o campo de jogo em um mundo onde sua 31 Takar, Duncan. 2017 Santa Muerte, a ascensão do Santo da Morte do México. BBC News. 1º de novembro de 2017. https://www.bbc.com/news/org-let-america-418042443. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 18. Os devotos nunca conseguem se vingar, muito menos. Vá em frente. Ela atua diretamente na vida de seus devotos para garantir que as coisas em seus vidas são justas. O estilo de La Santa é amplamente feminizada e isso é com propósito. Vários outros santos da morte são homens, então ela é distintamente diferente. Entrando na fila com traços femininos estereotipados, ela pode seja compassivo, amoroso e prestativo. Ela também pode ser perigosa e vingativa. Uma espécie de femme fatale. Cada um destes características estão relacionadas à forma como seus devotos a veem, como amiga da família, talvez a de uma figura maternal ou fraterna, ou seu pior pesadelo. Ela tem vários apelidos que o autor Stefano Bigliardi articulou em seu artigo La Santa Muerte e suas intervenções. La Santa Muerte, expressão que pode ser traduzida como Santa ou Santa Morte, também é referida como superlativo Santíssima Muerte, e com denominações como La Bonita, a Bonita, La Chiquita, a Pequena, La Comadre, a Amiga Íntima, La Dona, a Senhora, La Floca/La Flaquita, a Magrinha/a Magrinha, La Remana Blanca, a Irmã Branca, La Hermosa, a Bela, La o Exuda, o Ossudo, La Reifa, a Chefe, La Madre, a Mãe, La Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 19. Matrona, a Matrona, La Nina Blanca, a Menina Branca, La Santita, a Santinha, La Cenoura, a Senhora, La Cenoura Blanca, a Senhora Branca. La Cenoura de Luz, a Senhora da Luz, La Cenoura Negra, a Negra. Senhora, La Cenoura de las Sambras, a Senhora das Sambras. 32. O que é importante nesses nomes é que cada um representa uma determinada
Aspecto de sua personalidade e trabalho como uma santa popular altamente sincrética. Eles também representam o quanto as pessoas se sentem familiarizadas com ela e com que carinho elas a tratam. E vê-la como uma santa popular, La Santa se transformou para se adequar a cada um de seus necessidades dos devotos. Para aqueles que se referem a ela como La Reifa, espanhol para a chefe, por exemplo, eles a respeitam e a consideram alguém que está no controle. Ela tem um histórico claro de fazer o que bem entende, e ela tem a última palavra na vida de todos. Vive, assim como um chefe. Ela faz as regras e são todos os outros que devem siga-os. Santa Muerte é facilmente maleável para qualquer coisa que seus fiéis precisem. E é isso que faz dela uma santa popular muito popular. Ela dá aos seus devotos diferentes opções e está aberta a novas ideias, o que torna esta devoção drasticamente diferente do catolicismo e de outras religiões institucionalizadas que têm seus modos de adoração gravados em uma pedra imutável. 32 Billiard, Stefano. 2016 La Santa Muerte e suas intervenções em assuntos humanos, uma visão teológica. Discussão. Sofia 55, 330323 https://doi.org/1.1007/s1841001-015-015-049 305 Eu uso isso. Nomes alternadamente ao longo desta tese. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 20. Muitos de seus devotos a consideram um membro da família ou uma pessoa muito próxima. Amigo. Talvez surpreendentemente, mesmo alguns estudiosos se sentem muito próximos dela depois anos estudando-a, apesar de não ser um devoto. Os devotos também a consideram uma chefe ou a mulher responsável, sendo ao mesmo tempo muito amigável com ela. Seus seguidores veem seu lado compassivo e maternal quando a chamam nomes como La Madre e La Matrona, mas seu lado negro também é exposto e reconhecida com nomes como La Cenoura Negra e La Cenoura de Los Sangras. Ragnar Christensen, autor de vários artigos sobre Santa Muerte, concorda decididamente. La Santa Muerte não é, portanto, tratada apenas como uma santa benevolente. Até certo ponto, ela também se torna parte da família dos devotos, assumindo diferentes posições geracionais. 33 Christensen enfatiza a família. Conexões entre devotos e Santa Morte, o que mostra que ela não é uma santo por uma ocasião. Ela não é uma santa popular que aparece na época de precisam e depois aparecem em seu leito de morte. Enquanto La Santa é literalmente sobre morte, ela é uma santa vitalícia que ajuda seus devotos e se torna família para eles, desde que compartilhem seu amor por ela e a exibam. Embora seus devotos possam comprar vários itens diferentes para exibir seus devoção à Santa Muerte, as velas votivas são de longe as mais populares e mais acessível. Eles vêm em várias cores e cada um tem seu próprio significado, apenas como seus apelidos. Por exemplo, velas marrons representam questões de iluminação, discernimento e sabedoria. A vela vermelha, uma cor muito popular. 33 Christensen, Ragnar. 2015 La Santa Muerte na Cidade do México, o culto e suas ambiguidades. Diário de Estudos Latino-Americanos 47, 354366 https://doi.org/1.1017/s0022216x150000224. 557. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 21. Representa amor e paixão, o que é com a sua história inicial como guru do amor. A vela verde representa justiça e a vela dourada representa dinheiro e prosperidade. Existem 3 velas que mais vendem, no entanto, são brancas, pretas e multicolorido. A vela votiva branca de Santa Muerte representa pureza, proteção, gratidão e consagração. Por outro lado, a vela preta neutraliza os inimigos, vinga aqueles que foram injustiçados e protege devotos do mal. A vela mais vendida, porém, é a multicolorida. Vela abrange todas as habilidades e talentos de Santa Muerte em um. Vela para os devotos que precisam da ajuda da Santa Morte de todas as formas possíveis. Ela tem poder sobre tudo que pode ser tocado pela morte ou decadência. Autor Stacey Rowling afirma em seu livro Santa Muerte, The History, Rituals and Magic de Nossa Senhora da Santa Morte 34. Por exemplo, ela pode curar doenças e ajudar vício, dar dinheiro e prosperidade a empresas ou famílias, desvendar questões legais, bagunça e, especialmente, proteger seus devotos do perigo. Ela funciona como várias pessoas diferentes que ajudam no dia a dia dos devotos e, portanto, ela tem um número crescente de seguidores. Santos eficazes, La Muerte, La Virginia Street. As pessoas pedem muitas coisas a ela. Algumas querem se curar de uma doença, ou estão procurando emprego e desejam proteção para seus negócios ou família. Você faça um contrato com Santa Muerte e você se dedicará a ela, diz Eduardo Ornelas, 33 anos, conselheiro espiritual e proprietário da Botânica San Miguel Arcangel em Chicago. Ela não é santa, mas as pessoas a veem assim. 34 Ruling Santa Morte. 1. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 22. Eles têm fé nela e aparentemente estão vendo resultados. 35 Para seus devotos. Santa Morte está fazendo o trabalho que os outros santos não puderam ou não quiseram. Quanto ela realmente funciona. Porque Santa Muerte faz esse trabalho e não outros santos. A quais outros santos eles costumam pedir coisas. Isto. Seção descreverá brevemente a eficácia, ou efetividade, que Santa Muerte é. Disse ter e depois comparar Santa Muerte a 2 outros grandes santos em México, a Virgem Maria e São Judas. O trabalho do Papai Noel. A mídia apresenta a Santa e seus devotos como pares que podem causar danos e destruição. Chestnut é frequentemente citado como tendo dito, se você quiser o seu remessa de metanfetamina chegue com segurança, é mais fácil pedir a ela do que a Virgem de Guadalupe. 36 É de conhecimento geral que La Santa não a julga devotos, mas também se sabe que ela fará o que seus devotos pedirem, mesmo coisas que santos como a Virgem ou São Judas não farão. Na maior parte, estudiosos e devotos entendem que seus poderes e habilidades são apenas limitado pela capacidade do devoto de solicitá-los. 37 Os relacionamentos de Santa Muerte com seus devotos sempre foram transacionais. Se La Santa faz como ela, perguntam os devotos, eles prometem exibi-la ao mundo, o que parece ser. 35 Ramírez, Margaret. 2007 Santa Morte chega a Chicago, alguns mexicanos colocam sua fé no ícone esquelético Santa Muerte. Mas o clero católico diz que a sua crença no ícone deveria morrer. Chicago. Tribuna, 1.1. 36 Rinhart, Conde. SD. Traficantes de drogas rezam para Santa Muerte por ajuda. O despacho de Colombo. Acessado em 31 de março de 2019.
https://www.dispatch.com/content/stories/local/20168/traffickers-play-tosante-muerta-for-help.html 37 rolando. Santa Morte. 2. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 23. O que ela quer? Seus seguidores simplesmente precisam orar para ela, pedir ajuda e, em seguida, mostre seu apreço por sua oportunidade e eficácia, e a pontuação será resolvido. Estudiosos e devotos parecem concordar que a Santa Morte não. Realmente me importo com o que você pede. Os devotos não são os únicos a notar o poder da Santa Muerte. Os estudiosos também estão percebendo isso. Como uma das mais proeminentes Santa Muerte. Estudiosos, Andrew Chestnut, afirma, ela se tornou a santa popular mais poderosa. Por causa de seu controle único sobre a vida e a morte, sua reputação como a mais santo poderoso e de ação mais rápida é acima de tudo o que atrai pessoas orientadas para resultados. Devotos ao seu altar, desde que o estoque dela só recentemente se tornou público, muitos têm. Venha até ela depois de investimentos mal-sucedidos em outros santos. 38 Com uma ampla gama de santos canonizados e santos folclóricos, seculares, há dezenas de milhares de santos para pedir ajuda. Os devotos escolhem a santa porque sei que ela pode fazer as coisas que eles pedem e ajudá-los em suas vidas quando outros santos não podem e não irão. A Virgem de Guadalupe. 38 Castanho, devotado à morte, 59. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 24. Com a Virgem de Guadalupe por perto como indiscutivelmente a mais popular santa no México e na América Latina, porque alguém precisaria de sua antítese como representado por Santa Muerte. A resposta é que a Virgem não está fornecendo eles com o apoio de que precisam, nem está ajudando nas tarefas que eles estão pedindo. Curiosamente, La Santa é o oposto físico da Virgem. 39 Ela é frequentemente caracterizada usando as mesmas roupas da Virgem Maria, exceto que ela é uma esqueleto e o anjo abaixo dela também é um esqueleto. Maria representa a vida enquanto Santa Muerte representa a morte de forma bastante vívida. No que diz respeito à Igreja Católica, um grande número de devotos sente que a Virgem atende apenas católicos de classe média alta que não são gays, sexo, trabalhadores ou de origem indígena. Um estudioso explicou desta forma, se 39 Bender, Rebeca. 2014 Santa Muerte, a sedutora e controversa santa popular da morte. Rebeca. M. Bender, PhD, blog. 25 de agosto de 2014. https://rebecambender.wordpress.com/2014/008/25/Santa Muerte/. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 25. A Virgem de Guadalupe pode ser entendida como o símbolo-chave da cultura mexicana. Cultura nacional, então pode-se propor que Santa Muerte possa ser entendido como um símbolo-chave desses aspectos da cultura nacional mexicana, que são muitas vezes ignorados e, até certo ponto, inaceitáveis entre o público em geral. População, como a marginalização social e o tráfico de drogas. 40 Como resultado de o ostracismo da igreja, uma grande percentagem de católicos sente como se não pertencer. Eles sentem que a Virgem os está ignorando, então recorrem a alguém que irá escute, mesmo que isso signifique que ela deve estar escondida. Chestnut sugere que Santo a morte se esconde na intimidade do quarto, funcionando principalmente como um abrigo noturno. Santa, acompanhando seus devotos em seus sonhos. 41 Ele continua, em contraste, Guadalupe reside no espaço mais público e comunitário do apartamento, a sala de estar, onde ela cumprimenta os visitantes, observa cenas quase letais. Doses de novelas mexicanas e testemunha muitas. Drama. 42 Não é um choque para os estudiosos ou para os meios de comunicação que o Papai Noel Muerte realizará tarefas que a Virgem também não realizará. 43 Com a missa. Ostracismo social que advém de ser uma adoradora da morte, seus devotos às vezes escondem o santo de sua escolha, enquanto quem não pode ajudá-los é um socialmente aceitável. Não é que os seguidores de La Santa não tenham orgulho dela, mas em circunstâncias profissionais, a sociedade diz-lhes que isto é inaceitável. 40 Dalin Morfold. Indicadores socioeconômicos. 6. 41 Castanha. Devotado à morte. 132. 42 Ibidem. 132. 43 Olesqueux Peralba, Malgorzata. 2015 Santa Muerte, Morte, a protetora. Em feminino feroz. Divindades da Eurásia e da América Latina, Baba Yaga, KL, Pombagira e Santa Muerte, 10335. Novo York, Pelgrave Macmillan Estados Unidos, Pelgrave Macmillan. 74. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 26. E devem ser escondidas como tatuagens em um local de trabalho. Isto é um julgamento e baseada em tabus sociais, mas isso não significa que não afete seus devotos. E como eles se apresentam. As instituições no México sugerem a ideia de que para ser respeitado, La Santa não é o santo a quem se deve rezar e um santo mais adequado. Santa seria a Virgem Maria, que já é bastante popular no México. São Judas, santo das causas desesperadas. A Virgem de Guadalupe e Santa Muerte não são as únicas competindo pela posição de santo número 1 no México. São Judas, por exemplo. É um candidato muito próximo e recebe elogios semelhantes aos de La Santa. Judas Tadeu é conhecido como o santo das causas desesperadas. Em seu popular livro Obrigado, São Judas, Robert Orsi aborda a devoção de São Judas pelas mulheres. Especificamente mulheres imigrantes católicas americanas do início do século XX que eram marginalizados com base em classe, religião e gênero. Em seu livro, Orsi discute a devoção individual que varia de mulher para mulher, o que leva a uma compreensão individualizada de quem é São Judas e o que ele pode fazer. 44 São Judas e Santa Muerte passaram a representar coisas semelhantes, santos padroeiros dos perdidos, causas, santos eficazes e santos que não julgam. Essas representações de São Judas e Santa Muerte enfatizam a autossuficiência e a independência dentro de seus cultos. Com esta individualização da devoção, os seguidores começam a ter suas próprias ideias sobre o que os santos podem fazer por eles. 44 Orsi, Robert A. 1996. Obrigado, São Judas, devoção das mulheres ao santo padroeiro dos desesperados. Causas. Um recurso online, XXI, 303 páginas, ilustrações Voz New Haven, Connecticut, Yale University Press. http://site.webscost.com/login.aspx.de interrogação direct igual true e comercial scope igual site e comercial db igual lab comercial db igual lab comercial AN igual 53720. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 27.
Tal como acontece com São Judas, os devotos de Santa Muerte tendem a criar suas próprias ideias sobre quem é Santa Muerte e o que ela pode fazer. Eu defendo que esta faceta é uma das coisas mais importantes sobre os devotos de Santa Muerte. Eles entendem e internalizam a Santa Morte da maneira que melhor lhes convém, e eles adoram ela à sua maneira individualizada. A razão pela qual este culto está crescendo tão rápido é que as pessoas se cansam da religião institucionalizada que oferece pouca liberdade e santuário se você pertence a uma comunidade minoritária. Santa Morte permite que as pessoas interpretá-la como quiserem, adorá-la na medida que quiserem e entender seu trabalho da maneira que puderem. Num contexto social onde a liberdade é faltando e os estressores são abandonados, ela lhes dá um lugar para descansar suas almas. Um pouco para simplesmente entender seu passado e moldar seu próprio futuro. Devotos de Santa Muerte, identidades marginalizadas. Santa Muerte ouve orações de lugares escuros. Ela foi enviada para resgatar os perdidos, os rejeitados pela sociedade. Ela nos entende, porque ela é uma cabrona como nós. Somos pessoas difíceis e vivemos vidas difíceis. Mas ela aceita todos nós, quando fazemos o bem e o mal. 45 Outra estudiosa da Santa Morte, Desiree Martin, entrevistou a de Solis Cárdenas, que é uma devota há quase sua vida inteira. Solis Cárdenas, também do bairro Tepito, vive uma vida como muitas devotos da Santa Morte no México. Ela é uma vendedora ambulante que vende contrabando tênis para ganhar a vida. Além disso, ela sente uma forte atração de amor por 45 Martin, Desiree 2014. Santos Borderlands, Santidade Secular na Cultura Chicano/e Mexicana. 1. Recurso online, 254 páginas. Voos Latinidad, Culturas Transnacionais nos Estados Unidos. Novo Brunswick, Nova Jersey, Rutgers University Press. http://public.eblib.com/choice/public-full-record.asp.x. p = 1573370. 182. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 28. Santa Muerte porque ela não é uma figura santa e justa, mas sim apenas tão de fora manchada quanto seus seguidores. 46 La Santa entende o que seus devotos estão passando porque, desde sua ascensão à fama, ela tem sido mal categorizada, difamada e crucificada na mídia por ser algo que ela não é. A relação real entre Santa Muerte e seus devotos é uma das grande importância e sobre a qual, surpreendentemente, não se escreve com frequência. Os estudiosos muitas vezes têm discussões sobre apostasia em grande escala sobre Santa Muerte, religião e morte por si só ou de maneiras cruzadas. Às vezes eles podem combinar os três tópicos, mas muitas vezes há uma lacuna no meio disso tudo, causando falta de informação sobre o único tópico que se encaixa perfeitamente no meio, os devotos de Santa Muerte. Esta seção analisa Santa Muerte. Devotos na esperança de preencher a lacuna acadêmica porque não pode haver uma religião ou devoção sem os adoradores e seguidores. Que tipo de pessoa apoia o Santo da Morte? Qual é a classe deles? Gênero e identidades religiosas e como isso afeta sua posição na sociedade. A pesquisa mostra que a maioria de seus adoradores são de vários comunidades e ocupações marginalizadas como a comunidade LGBTQ+, povos indígenas ou aqueles com empregos perigosos, como motoristas de táxi noturnos ou sexo trabalhadores. Significativamente, estes grupos de pessoas não são os únicos que adorá-la, mas eles são muito importantes quando se considera as implicações de 46 Ibid, 182. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 29. A Igreja Católica e a sua aceitação daqueles que se desviam do perfeito estilo de vida católico. Quantas pessoas adoram o Santo da Morte? Dona Queta e David Rumo, dois devotos populares do culto ao Papai Noel, concordam que a maior parte de sua devotos são na verdade mulheres ou mulheres e a maioria dos adoradores em geral estão entre 13 e 30,47. A maior porcentagem de seus seguidores reside em cidades fronteiriças como El Paso, Brownville e Laredo, embora principalmente Santuário de Muerte tem surgido em vários lugares dos Estados Unidos bem como na Austrália e no Canadá. 48 Andrew Chestnut estima que existem de 10 milhões a 12 milhões de devotos em todo o mundo, mas esse número é estimativa aproximada, visto que não há como identificar positivamente quem é um devoto ou não devido às duras críticas dirigidas àqueles que a adoram abertamente. 49 Como resultado, a comunidade é grande, mas a atividade ritual ainda permanece altamente pessoal e privado. 50. Dentro desta grande comunidade de pessoas, é muito possível que existam suspeitos improváveis que adoram o Santo da Morte. Andrew Chestnut sugere que um grupo de padres dentro das fronteiras do México são devotos secretos. Santa Morte continua a dominar a cultura popular e rivalizar com instituições religiosas como catolicismo romano e mormonismo. 51. 47 Castanha, devotado à morte. 14. 48 Ibidem. 9. 49 Ibidem. 50 Ibidem. 51 O catolicismo romano é o claro candidato aos devotos religiosos no México e ao longo da fronteira, mas o mormonismo está no México desde pelo menos 1875. Em junho de 1993, a Igreja Mórmon foi oficialmente reconhecida e vem crescendo em número desde então. Hoje, existem quase 1,5 milhão de mormons em devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 30. Embora os estudiosos possam achar necessário descobrir as origens de Santa Muerte e traçar sua história linear, seus devotos não estão focados nesses detalhes. Os devotos se concentram exclusivamente em suas habilidades atuais em suas vidas cotidianas e o que ela pode fazer por eles aqui e agora. Suas opiniões são muito importantes para incluir quando os especialistas de Santa Muerte saem e tentam estabelecer essa história. A maneira como os devotos veem seus próprios santos deve ser refletida nos estudos. Escritores acadêmicos e jornalistas escrevem frequentemente sobre devotos, mas talvez não com tanto foco em como os membros de um culto adoram seus próprios santos. Em diversas publicações escritas por estudiosos de Santa Muerte, as histórias e as opiniões dos devotos parecem ser amplamente ignoradas. Por exemplo, André, o livro mais popular de Chestnut e uma das maiores obras acadêmicas sobre Santa Muerte existente, devotada à morte, Santa Muerte, a Santa Esqueleto, usa principalmente a história de Dona Queta e muito raramente usa os breves comentários daqueles devotos que adoram fora de sua casa, no altar da rua, ela. Erguido em 2001.52 parece que os estudiosos consideram Dona Queta a melhor e único devoto com quem conversar e interagir. Dona Queta é uma líder popular dentro da comunidade, mas nem ela conhecia a história de Santa Muerte e existência antes daquele dia de 2001 em que ela apareceu em sua vida. Os devotos de Santa Muerte escolheram um santo que representava a morte
Diferente porque muitas vezes, eles olham a morte nos olhos todos os dias de sua vidas. Seu aumento em popularidade coincide com o aumento do número de mortes causadas pelo Centro do México. 51 Embora os católicos romanos representem 82% da população do México, o mormonismo está crescendo rápido e é algo a ser observado. 52 Castanha. Devotado à morte. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 31. Guerras às drogas mexicanos nas últimas décadas. Um padre não identificado do México explicou que essas duas coisas estão relacionadas, afirmando que muitos devotos que sinto que a morte pode estar chegando, talvez eles sejam narcotraficantes, talvez eles trabalham na rua, talvez sejam seguranças que podem estar baleados. Para baixo eles pedem proteção à Santa Muerte. 53 Ele sugere que por causa o aumento do crime e da morte, as pessoas recorrem à Santa para protegê-las, no entanto. Ela pode. Seus devotos já estão em comunidades alvo, mas com violência. A ascensão, eles precisam de mais ajuda do que nunca. Os devotos de Santa Muerte são aqueles que estão expostos à morte por causa de seu status, ocupação ou identidade. Interseccionalmente falando, seus seguidores poderia estar em apuros por causa da combinação de todas essas coisas e muito mais. Cada camada desses sistemas opressivos empurra-os cada vez mais para um estado marginalizado. Seus devotos são pessoas trans, pessoas queer, prostitutas, motoristas de táxi noturnos, povos indígenas, pessoas pobres e aqueles presos em o sistema de justiça criminal no México. Eles escolheram Santa Muerte porque ela tem nas mãos a única coisa garantida na vida, a morte. Maria Reis Cortez insiste que ser devotos da Santa Muerte não deveria ser uma surpresa. À medida que as pessoas confiam na única coisa que será real em suas vidas e que é a sua própria morte. 54 Seus devotos sabem que a morte é inevitável e acham melhor ser amigos com ele em vez de inimigos. 53 de muro. Santa Muerte, por dentro do culto de Nossa Senhora da Morte que o Vaticano tentou fechar. 54 Reis Cortez, Marcel. 2012 Cultura Material, Magia e Santa Muerte nos cemitérios de Megalópole. Cultura e Religião 13, 107. 117. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 32. A transnacionalidade de La Santa. Santa Muerte não é apenas um fenômeno mexicano. Ela representa os esquecidos, os marginalizados e os difamados em todo o mundo. Enquanto a maior parte dela seguidores são mexicanos, Santa Muerte tem uma influência exclusivamente transnacional e global. Atributos sobre ela. Ela é mexicana, mas pode transcender todas as fronteiras para ajudar seus seguidores para que as linhas nacionais não a impeçam. Vários estudiosos de Santa Muerte concordaria que ela é excepcionalmente onipresente. 55 Embora esses estudiosos não dizer isso diretamente, é seguro assumir que eles entendem que, da mesma forma que Santa Muerte, a própria morte é obviamente transnacional e global. Por outro lado, Desiree Martin escreve em seu livro, Borderlands Ends, que Santa Muerte, a relação de David com a morte é ao mesmo tempo uma questão regional, nacional e transnacional. Fenômeno na cidade do México, ligado igualmente, mas não exclusivamente, a bairros como Tepito, e a migração entre regiões regionais e nacionais. Linhas. 56 Embora sua história em vários bairros e distritos seja importante. É claro que a morte afeta todos os seres humanos neste planeta e isso é importante porque minha pesquisa sobre Santa Muerte me levou a ver como ela capacita seus seguidores a aceitarem a si mesmos e a morte como inevitável, não importa onde eles estejam. Devotos de todo o mundo recorrem à internet e aos jornais noticiosos para escrever sobre suas experiências com a morte e o Papai Noel. No entanto, não é importante onde está a influência da Senhora Magra, mas sim que poderia ser. 55 Isso é discutido por Desiree em Borderlands Ends nas páginas 185 e 190, mas também em Devoted, de Chestnut. A morte na página 192. 56 Martinho Santos da Fronteira. 195. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 33. Em qualquer lugar. Poderia ser em qualquer país, falado em qualquer língua, adorado por qualquer raça ou etnia, e devido à sua natureza altamente sincrética, ela poderia ser adorada por qualquer crente de qualquer tradição de fé religiosa por causa de sua história multirreligiosa e multicultural. Defendo que isso é importante porque Santa Muerte poderia, hipoteticamente, influenciar o mundo inteiro, o que demonstra sua influência global. Não há nada em seu status de santa folclórica que exclua alguém, e isso é muito diferente das religiões organizadas que separam e dividem seus seguidores naqueles que pertencem e naqueles que não pertencem. A maleabilidade de La Santa e o individualismo enfatizado em sua adoração tem o potencial de capturar a atenção de massas de seguidores ainda maiores do que ela tem atualmente. Devotos no sistema de justiça criminal. Santa Muerte tem muitos devotos presos na justiça criminal. Sistema. Isto não inclui apenas pessoas condenadas por crimes, mas também aquelas que trabalham no sistema como juízes, advogados, guardas prisionais e agentes penitenciários. Psicólogos. Os devotos de Santa Muerte também abrangem a enorme população de famílias com entes queridos na prisão. Considerando o quão corrupto é o sistema penal mexicano. Sistema é que esses problemas afetam muitas pessoas no México. Nesta sessão, irei discutir uma das maiores comunidades de seguidores de Santa Muerte, aqueles envolvidos com o sistema prisional. Esses devotos adoram a santa de maneira diferente. E defendo que isso se deve à sua eficácia atrás das grades e nas casas dos os entes queridos dos presos. Devotos, por favor, Santa Muerte, seus devotos e aceitação de um culto à morte. 34. Santa Muerte é a santa mais popular nos sistemas prisionais mexicanos. Por causa de sua eficácia. Nas prisões, aqueles que estão dentro entendem e respeitam-la. Papai Noel. Tatuagens dela podem ser encontradas em corpos com mais frequência do que até mesmo a da Virgem de Guadalupe. Ragnar Christensen, etnógrafo e antropólogo, escreveu